Eu sou Daniele Martins, palestrante e criadora de um projeto social aqui em Uberlândia chamado Por um Mundo Melhor. Eu sou a Jéssica Rodovalho Ribeiro, psicóloga, escritora, palestrante, a moça preta do RH, e é sobre isso que eu falo. Afrosaudações, eu me chamo Jane Reis, sou doutora em educação, servidora pública federal e, acima de tudo, mulher preta, mãe, trabalhadora, pesquisadora da temática das relações étnico-raciais e a serviço de construir uma sociedade antirracista, mais equânime, mais equitária e voltada para as necessidades reparatórias da população negra do nosso país. Meu nome é Edilaine Silva, sou advogada, ativista do movimento negro e idealizadora fundadora do Celebra Preta e de um coletivo de mulheres negras, o Woman Black Uberlândia e região. Eu sou Fernanda Batista Viana, eu sou uma das 4 líderes de um coletivo Mulheres Negras de Sucesso e também uma das líderes do Black Book. Nós ajudamos escritores, escritoras negras uberlandenses a mostrar o seu trabalho. Sou Margarete Castro, sou jornalista, palestrante, treinadora e eu entendo a comunicação como meu propósito de vida. Eu sou Antônia Souza, terapeuta, palestrante e produtora do projeto Ninho Vazio. Oi, pessoal, estou passando para convidar vocês para assistir esse podcast imperdível que nós vamos apresentar para vocês com 7 mulheres potentíssimas. É um podcast que vocês não podem deixar de assistir, onde você vai aprender sobre a raça, sobre a força e sobre a potência do negro na nossa história. Eu convido vocês a tirarem um tempinho para esse aprendizado, que vai ser uma aula para vocês. Eu escolhi esse tema porque nós estamos no mês da consciência negra e porque é indispensável que a gente fale de verdade sobre isso. Não no raso, mas no profundo. Que a gente saiba de verdade o que a gente pode falar, quais falas são ofensivas e por que essas falas são ofensivas e como nós devemos nos posicionar, principalmente no nosso país, que se finge não racista, mas que tem um racismo estrutural importantíssimo que precisa ser trabalhado e não maquiado. Então, hoje eu estou aqui com essas mulheres que já se apresentaram para você e a primeira pergunta que eu vou fazer para elas é: gente, como é que nós temos que falar? Negro ou preto? Quem me responde? Tem uma questão de raça e etnia. Então, a raça negra e a etnia preta ou parda. Então, a gente tem... E isso é muito importante, principalmente quando a gente vai falar de políticas afirmativas, porque precisa ter um público-alvo. Mas também, independente disso, de saber a terminologia. Sim. Então, a pessoa ela pode ser parda, mas se identificar com a raça negra, e ela pode ser preta também, a raça negra. E isso aí, o que acontece? A autodeclaração ela é da pessoa, precisa ser respeitada. Aí tem outras polêmicas que se envolvem da identidade negra, mais de pertencimento, mas a pessoa ela pode ser chamada tanto de preta, ou parda, ou negra. Então não é ofensivo. Não é ofensivo, que fica a dica, que às vezes eu acho que é muito importante e resolve os problemas de forma prática. Fernanda, de que jeito que você prefere? Né? É mulher negra, é mulher preta, e preservar do jeito que a pessoa prefere se autodeclarar ou se referenciar. Então, por exemplo, mas aí no caso eu estou aqui com a Fernanda, posso perguntar diretamente para ela. Fer, como você se sente? O que você prefere? Mas e quando não é? Quando a pessoa não está perto de mim? Quando eu vou, às vezes vou falar sobre uma notícia, às vezes vou falar sobre uma questão específica. Então, eu posso, na minha fala, que é isso eu quero muito, muito, muito falar. Como nós aprendemos que a gente vai ter que ser reeducado nessa fala. Qual é a forma correta de eu me direcionar a uma questão? Eu vou falar a raça negra, a etnia preta, ou eu posso falar uma pessoa preta. E a raça negra. A questão da negritude ela é mais ampla. Então a gente sempre fala, a população negra, o povo negro, ela amplia mais e traz as pessoas pretas e pardas, e você consegue com tranquilidade dialogar com você, né? Qualquer pessoa que queira utilizar da terminologia, usar essa questão da negritude. Perfeito.
Inclusive, gente, até o final desse nosso programa, desse nosso encontro de hoje, nós vamos ter muito aprendizado sobre como nós temos que trabalhar, que comunicar a nossa postura, aquilo que pode ser dito, aquilo que não pode ser dito. Eu vou ter esse super suporte aqui da doutora Jane para falar sobre essa parte. Eu hoje gostaria muito que cada uma contasse a sua história e a sua trajetória até aqui, e eu quero pedir para a Fernanda começar, esse serzinho que eu amo, que é como uma irmã para mim de verdade, né? Serzinho é família, apesar de vez em quando me trair, né? Né? Tá ali a pessoa da traição, mas tudo bem. E aí eu quero que a Fê conte do projeto que ela faz. Fernanda é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. É uma pessoa absolutamente devoradora de livros e não é à toa que o projeto dela está ligado a isso. E ela tem sido uma grande fortalecedora, né, das mulheres negras de sucesso com esse projeto dela, inclusive da literatura. Conta, Fê, seu projeto para gente. E conta a sua história, o que você entende como seus desafios, né? Acho que é importante você trazer isso. Paty, muito obrigada. Obrigada por você estar nos ouvindo, porque isso é muito importante para nós, né? Eu sou uma das líderes, nós somos 4, num projeto que lá em 2020, quando começou a pandemia, nós nos juntamos nesse grupo aqui, sou eu e a doutora Edilane, que a gente estava lá no comecinho, porque muitas pessoas perderam o trabalho, mas puderam trabalhar de home office, né, doutora? E as mulheres negras não. Porque ela era doméstica. Vai ser difícil falar sem chorar. Essa mulher, ela perdeu mesmo. E aí nós nos juntamos, porque tinha muita mulher que eu via, gente, tem a doutora Edilane, ela é... Como que ela consegue? Ela sendo muito diferente para mim. Né, assim, ela tem loja, ela faz esporte. Daí eu mandando mensagem para ela, nossa, não, e inteligente, foi buscar fazer direito. Então, a gente começou a acolher mulheres que saíram dessa primeira zona, sabe, da base da pirâmide, buscaram alguma coisa a mais. E a gente começou a juntar. E uma conhece outra e chama, conhece outra e chama. E hoje nós temos um grupo de ajuda. Nós temos um grupo no Instagram que a pessoa pode só marcar o grupo e a gente divulga tudo que ela quiser sobre o trabalho dela. A doutora Edilane também tem um grupo que ela vai falar, sabe? Isso ajuda tanto e a gente viu isso. A gente fez um encontro aqui em Uberlândia, que foi o primeiro Emo Negro em 2024, que reuniu as mulheres empreendedoras de Uberlândia e região. E eu vi que tinha muitas mulheres que gostavam de escrever. E a partir daí começou o nosso projeto, o Black Book. O Black Book são encontros mensais, onde a gente ouve pessoas. Nós temos ali, inclusive eu pedi um rascunho de uma menina quilombola, que ela está fazendo doutorado. A Cássia, uma menina humilde, mas humilde, que conseguiu chegar no mestrado. Uma mãe que perdeu os 2 filhos e resolveu escrever. A Jéssica trabalha com RH e tantas outras. A Márcia que resolveu falar sobre luto. O Fabinho falando sobre a família Chatão e a potência que tem aqui em Uberlândia. Então, eu me vejo, Paty, como uma ponte para falar para essas mulheres, olha aqui, gente, a gente pode. A gente conseguiu fazer um movimento, um mega movimento. Hoje nós temos um presidente negro na OAB. Nós estávamos lá juntos. Nós temos pessoas lançando livros no Black Book. Doutora Vanilda, Jeremias Brasileiro, são nomes, gente, nomes muito grandes. Eu sou uma pecinha disso, mas uma pecinha muito feliz de ser isso, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de estar aqui, de falar o quanto é potente, o quanto a gente não recebeu ajuda, porque quando a gente foi fazer o Emo Negro, eu estive em uma instituição aqui de Uberlândia pedindo ajuda, porque vocês têm conhecimento, vocês podem ir lá e falar pra gente. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
não vão, não ajudam. A gente teve que pegar nas mãos, doutora Edilane, a senhora pode colocar a loja da senhora lá na feira? Gente, fulano, você pode ir lá falar sobre o que a gente pode, quem somos nós. Nós temos a Maria Joana, escreveu um livro infantil, gente, é caríssimo para você colocar um livro para vender. Quando estava pronto, começou a pandemia, ela perdeu todo o dinheiro, mas ela não perdeu a vontade, a fé, a força. Então, esse trabalho, Paty, é para isso. É para mostrar para o mundo essas mulheres e para mostrar principalmente para nós mesmos o quanto a gente é forte, o quanto a gente é inteligente, o quanto a gente pode chegar onde a gente quiser. Acho que a gente precisa de um lencinho, de um guardanapim. Vou pedir para nossa assistência. Fê, parabéns, viu, pelo seu trabalho, Marta. Cada vez eu te admiro mais, você sabe. E eu queria falar uma coisinha, que no segundo Emonedo, nós passamos um ano antes lendo um livro, que foi O Defeito de Corpo. E nós passamos um ano, não porque era um livro assim, que a gente não tinha acesso, a gente tinha e-books e tal, mas as mulheres não podiam gastar comprando. Porque a demanda da mulher negra é sobreviver. E aí, antes eu falei com a Paty, e aí eu quero contar para vocês, né? Que eu falei, Paty, será que você poderia doar um livro, um defeito de cor? E você mandou 3. Muito obrigada. Foi tão pouco, queria poder ter feito mais, né? Mas isso foi tudo pra gente. Obrigada. Vamos fazer mais, se Deus quiser. E aí, gente, Fernanda falando sobre esse fantástico trabalho, né, da literatura. Eu sou uma pessoa apaixonada por livro. Quem me conhece, quem está acostumado a ver as nossas lives, sabe que atrás de mim tem uma super biblioteca. Então, esse trabalho com a literatura e o ler, para mim, é algo incontornável, né, na vida de todos nós. Eu trouxe aqui também a Jéssica. A Jéssica, quando eu vi esse título desse livro, gente, A Moça Preta do RH. Eu falei, essa menina viveu uma história com certeza absoluta, né? E não é simples no mercado de trabalho, não é simples a porta para se entrar. A gente tem diversas e diversas situações de pessoas que se sentem constrangidas no local de trabalho, que às vezes são o proprietário e são tratados como alguém que está ali para prestar serviço, às vezes estão numa posição de liderança e são destituídos desse poder de liderança só pela cor da pele. E quando eu vi o título desse livro, eu falei, gente, essa menina tem que ter uma história para contar fantástica. E eu quero te ouvir, quero que você se apresente e que conte sua história, Jéssica. O nome dela é... Sim. Bom, sim, você tem muita coisa na minha história, né? Eu sou psicóloga, me formei há quase 15 anos em psicologia e estou no contexto organizacional já há quase 15 anos, né? Sempre trabalhei em empresas, né? Hoje atuo como coordenadora de RH em uma empresa de tecnologia. Então, estou hoje numa posição de liderança, de referência, mas toda a minha trajetória, o MBA em gestão de pessoas, a formação em RH, a própria formação em psicologia, ela foi e é atravessada todos os dias, o tempo todo, pelo fato de ser uma moça, ser uma mulher preta. O nome do livro nasceu do que lá atrás, quando eu era assistente de RH, foi trazido de uma forma pejorativa. Aquele título que chegou primeiro, né? É aquela mocinha preta, né? Que até então era a recrutadora, que quando chegavam para uma entrevista, às vezes perguntavam, você é estagiária? Não, eu vou te entrevistar, é comigo que você vai conversar. Isso acontece, não vou mentir, isso acontece até hoje, acho que em qualquer empresa, e eu conto isso no meu livro. Eu sei que eu tive uma trajetória facilitada quando eu comparo com outras pessoas pretas, porque eu vim de uma família, meus pais, né, o Carlos e Dora, que hoje já
gestão do outro lado da vida, como eles costumavam dizer. Eu sou a caçula de 4 filhos. E os meus pais, minha mãe era professora, meu pai representante comercial, e nós 4 filhos que tivemos, sim, o privilégio de ter o estudo como uma prioridade. Então, os meus pais prezaram por ver os 4 entrando na faculdade. A missão deles era colocar os 4 na faculdade, mas a minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos de idade, minha irmã mais velha tinha 16. Então, no final das contas, ela deu um empurrãozinho, e o meu pai, que faleceu esse ano, inclusive, pouco depois que eu comecei a escrever, que ele faleceu, foi ele que teve a missão aí, né, o homem preto retinto, criando 4 filhos pretos e colocando os 4 na faculdade, vendo os 4 se formar. E ele puxava muito a minha orelha porque eu sou um pouquinho inquieta e eu não sosseguei enquanto eu não encontrei no mercado de trabalho um lugar que eu pudesse ser uma mulher preta em paz, né? Sem ter que ficar provando o tempo todo que eu estudei, que eu tenho competência, que eu sei do que eu estou falando, que um projeto não é... Se ele for escrito pela IA, ele não é tão bom quanto um projeto escrito por uma mulher preta, né? Que eu tive que disputar com a IA já, que está aí, né? Recente. Mas o meu livro, ele diz disso, e a minha trajetória foi assim, né? Primeiro a faculdade, eu fui uma estudante de faculdade particular com cota e bolsa integral. Então, começou ali, né, lá na psicologia, lá atrás, e entrar no mercado de trabalho e continuar, e aí vem trabalho remoto, as coisas estão ali meio escondidas por trás de uma câmera, né? Mas o racismo estava ali e continua presente. Ele está quando eu preciso me posicionar numa reunião, quando eu preciso chegar em uma reunião com outras lideranças, na sua grande maioria formada por homens brancos, e eu tenho que me posicionar e não ser a preta raivosa, porque esse lugar nos é colocado o tempo todo. Então, não ser a preta raivosa, não ser sexualizada quando eu me coloco numa reunião de vestido, de saia, de salto, medir a maquiagem, se vai ser mais marcante, se não, se eu coloco um batom mais escuro, se não, se hoje eu tô de trança nagô, se hoje eu tô de trança solta, trança loira, black, qualquer dessas formas de me apresentar, muitas vezes ela precisou ser escondidinha dentro de um cabelo ali com chapinha, uma maquiagem contida, um terninho para fazer caber. E se hoje eu estou aqui, né, com acessórios, com cabelo, com cor, é porque eu precisei me descobrir assim. Nesse processo veio eu passei por um divórcio também, né? Eu fui uma mulher de um relacionamento não afrocentrado, e lidar com isso também era um desafio, porque até quando eu chegava nas festas, eu tinha um olhar assim diferente para quem era a pessoa preta. Isso sempre existiu. Então, a moça preta do RH é também uma mulher preta, uma irmã, uma tia, que agora vê crianças, né, sobrinhas, afilhadas, que vão chegar no mundo e precisam encontrar o mundo um pouquinho melhor, precisam ver que existe, porque em 15 anos de trajetória em RH, o teste do pescoço, ele encontrava 2, 3. Eu não tenho pessoas iguais a mim em posições de liderança, de referência, na grande maioria das empresas. Não existe. Eu sei que não existe, porque eu estive lá tentando acessar essas empresas, muitas vezes como assistente, como analista, e não sabia por que não entrava, por que esse lugar não me cabia. Então, eu sei que ainda são poucas as empresas que têm pessoas pretas ainda como cota. Entendi. Ainda como um post bonito no LinkedIn no mês de novembro. Mas que, de fato, não dão voz, não dão espaço para que essas pessoas possam chegar e falar de verdade. A teoria na prática é outra, né? Com certeza. Isso é o que acontece demais. Demais. Sempre tem um, mas ele está ali para tirar foto. Sim. É quase um totem, não, aqui, ó, ele existe, tá? Ele tá aqui, a gente, inclusive, escutei isso uma vez numa empresa,
de um diretor. Ah, mas lá na área já tem. Tipo, a gente já tá cumprindo a cota. Já tem um aqui, não para que vai? Não, a gente já não tem aqui racismo. Como assim? Já tem um. Mas onde que ele tá? A voz dele, de fato, é ouvida? Sim. Né? Existe espaço real para que ele possa estar ali. Porque isso é E não muito só ele, revoltante, tem né? um outro degrauzinho, né? Ela, Sim. a mulher preta, ela está nesse lugar. Porque essa fala sua, que eu queria até que você reforçasse, dentro dos negócios, a gente já apanha por ser mulher. Né? Já tem isso, né? São duas barreiras aí que tem que quebrar dentro da empresa. Exato, né? exato. A minha área, eu sei que ela já é uma área feminina. O RH, ele é uma área que predominantemente é feminina. Mulheres estão ali. E aí, quando você entra em outros ambientes, para falar de outros assuntos que não é RH, já te olham torto. Né? Porque você é mulher, então, peraí, não. Sua área é RH, é a que gosta de gente, é a que vai ajudar a abraçar a árvore. Mas, quando você. Né? E eu também. Vamos mesmo abraçar a árvore, sentar no chão e fazer arte. Mas, quando a gente acessa o negócio, falar. Porque eu sou uma profissional de desenvolvimento humano. Né? A minha atuação é voltada para desenvolvimento de liderança, de gestão mesmo. E já fiz tudo dentro de RH, né? Recrutamento, treinamento, tudo, mas hoje o meu objetivo principal é desenvolver gente, eu gosto de gente. E são poucos os acessos estratégicos para a mulher. Porque quando a gente fala de estratégia, a gente fala de número. E falar de número é conhecimento. E não se parte do pressuposto que a pessoa negra tenha conhecimento. Não espera que a gente saiba o que a gente está falando. E a gente tem que ficar provando isso às vezes, é um pouco chato, mas é necessário. E aí, quando eu venho e provo com número aquilo que eu tô falando, quando o assunto é gente, aí eu sou levada a sério. Porque um homem, é esperado que ele fale, né? As exatas, elas são masculinas e as humanas são femininas. Então, quando vem uma mulher falar de exatas, já tem alguém olhando torto. Se essa mulher for preta, então a coisa é complica. Então, são duas barreiras. E muitas camadas, né? Para atravessar. Todos os dias. Dados, né? Porque enquanto é tão pouca gente nesses espaços, a população brasileira, que no nosso país, ela é constituída em 50 e pouco % de pessoas negras. Sim. E como é diferente o teste do pescoço, gente, que eu também aprendi agora recente, que é chegar e convido todos vocês a fazerem isso. É chegar num espaço e fazer um movimento e observar quantas pessoas estão ali que são pretas. E quais lugares estão E quais os lugares eles estão ocupando. Você sabe que... É lugar de ascensão, né? Sim. Porque, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Inclusive, eu cito isso. Foi que me movimentou em RH, muitas vezes, que esse teste do pescoço, ele vai encontrando cada vez menos pessoas quando o lugar que você está, ele é um lugar de ascensão. Né? Então, chegar nos lugares e fazer esse teste e fazer duas identificações. Quantos são e onde eles estão, se estão em lugares de servidão, se estão servindo e trabalhando, e tudo bem que eles estejam, porque é uma realidade, mas quando a gente expande o teste do pescoço, e aí é o questionamento que me movimenta hoje, é quantos estão em lugares de ascensão, de poder, que estão ali, às vezes, se divertindo, estão num lugar de desfrutar da parte boa daquele lugar, que são pessoas pretas. Porque aí esse número é um funil, né? Que aí ele inverte nessa hora, e quanto mais alto, menos pessoas pretas a gente. Perfeito. Você falou muito sobre a questão da educação e do conhecimento, e eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso. Eu até mais cedo estava falando a questão das cotas, e eu acho isso absolutamente importante da gente falar, porque eu acredito que as cotas elas tinham que começar no maternal, no pré, para as pessoas serem de verdade uma possibilidade desse teste do pescoço ser diferente. Sim. Porque eu sei que as cotas já permitiram muitas coisas,
né? Eu sei que já é muito grande, mas é isso aqui diante do que deveria ser de verdade a real possibilidade das pessoas dentro da educação. E não só de ter acesso à educação, mas de ter acesso a se alimentar direito para poder chegar na escola e conseguir estar concentrado, de ter uma noite de sono decente, né? De ter uma noite de sono tranquila para conseguir ter a cognição correta na hora de chegar na sala de aula e conseguir aprender. Eu acho que isso é muito importante. Eu estudei relações internacionais e fora daqui, e na universidade que eu estudei existiam cotas para as pessoas de países africanos de língua oficial portuguesa. E eu percebia na sala de aula, né, como existiam diferenças entre eles, porque, por exemplo, eu tinha um colega que ele era irmão de um presidente de um país africano. Eu tinha um colega que o pai dele tinha dado um Lamborghini para ele ir para a sala de aula. Ele chegava na universidade num Lamborghini. E eu tinha um colega que morava, que inclusive perdi esse colega e sofri muito com essa perda, foi recente, ele já tinha voltado para Luanda, quando ele faleceu de um câncer muito agressivo, mas ele tinha uma cotização de pessoas da igreja que ajudaram ele a chegar lá para poder estudar. Era uma realidade muito diferente do que chegava de Lamborghini. Então, já existia uma diferença ali, nesse lugar, e quando chegava em sala de aula, ele, por exemplo, esse meu amigo, uma vez, ele fez uma mesma pergunta para uma professora nossa de geopolítica e geoestratégia 6 vezes. E ela perdeu a paciência, ela falou, não é possível você me perguntar a mesma coisa. E claramente a gente sabia que ele não estava entendendo, porque tinha que ter começado lá no começo, entende? Então eu vejo que quando a gente faz esse teste do pescoço, a gente também precisa observar quantos estão tendo a possibilidade numa universidade de fazer um curso em período integral. Quantos não tem que ter 2, 3 jornadas para dar conta de fazer uma universidade? Porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa eu alimentar, tomar um super café da manhã, pegar o meu carro, que ia andar 15 minutos para chegar na universidade e sentar lá com o livro, ok? Daquela pessoa que teve que pegar 4 transportes públicos, acordar 3 horas mais cedo, às vezes trabalhou na madrugada para poder chegar nisso. E com fome. E com fome. Conta para mim como é. Me conta o que você sabe disso dentro da educação. Acho que ninguém melhor do que a doutora para falar sobre isso. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, pelo convite, né? A Margarete também ter me contactado. E a emoção também. Eu queria falar sobre ela, porque falar de mulher negra, falar de consciência negra, falar sobre o negro, para mim, é algo que me remete à emoção também, né? Então, falando das cotas raciais, eu costumo me posicionar um pouco mais firme em relação a isso. E você disse há algum tempo atrás, né, dentro já do nosso podcast, sobre apropriação. Né? As nossas cotas raciais nada mais é do que uma apropriação pelos não negros. Eu falo disso porque eu tive a oportunidade de acompanhar a comissão dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Na época eu estava como presidente da Igualdade Racial da OAB de Uberlândia, e a gente era um braço dentro dessa comissão. E junto com o Ministério Público, a gente viu essa apropriação nitidamente. Por quê? É nesse momento que eu quero ser negro, porque nesse momento eu estou sendo beneficiado. E isso é uma questão não só de apropriação cultural, mas de apropriação do que é nosso. Porque as cotas raciais nada mais não só como uma reparação, mas ela é também um dever do Estado de nos reparar pelo que nós já passamos. E não é mimimi. Né? O pessoal fala, mas isso é mimimi, mas até quando que é essa reparação? Essa reparação ela deve acontecer até nós estarmos aonde a gente nunca deveria ter deixado de estar.
eu falo disso porque eu tive a oportunidade de estar em Brasília quando as cotas sociais foram aprovadas. A gente saiu de caravana aqui de Uberlândia para acompanhar essa aprovação. E lá foi algo inédito, né? A gente percebia que muita gente ainda não tinha noção exatamente do que seriam as cotas sociais, né? Então, assim, de lá para cá, eu vim me aprofundando sobre as questões das cotas sociais, a questão da meritocracia. Muitas pessoas, infelizmente, ainda não entendem o que é as cotas sociais. Ainda a gente ouve falar pessoas que falam que cotas sociais não devem existir, né? Que cotas sociais não é bom, e é muito pelo contrário. Né? As cotas sociais são necessárias. Eu costumo dizer, né? Inclusive eu queria contar um pouquinho da minha história ali, até chegar, né, essa questão, porque eu tive uma influência muito grande do meu pai, que na medida do conhecimento dele, ele era um ativista nato, né? Meu pai infiltrava em todas as esferas da sociedade. É daqui de Uberlândia. Meu pai, ele é de Patrocínio, Minas. E o meu pai, ele, dentro da limitação de conhecimento, né, que meu pai tinha 4ª série. Então, eu costumo dizer que meu pai, ele estava acima da média, né, que era esperado para ele. E o meu pai falava sempre para a gente, você entra e sai em qualquer lugar de cabeça erguida. E isso foi o que me motivou, foi o que me deu forças para estar em todos os lugares mesmo, né? Até inclusive na instituição da OAB, quando eu me formei, passado um tempo, né, eu tirei a ordem. Então, assim, querendo ou não, ali é um lugar de poder. Então, quando a gente pisa ali, a gente precisa se posicionar. E muitas das vezes, até quando eu fui conselheira, né, também eu fui conselheira, passei pelo conselho, fui conselheira eleita, titular. Eu fui uma das conselheiras que mais deu pareceres dentro do conselho. Então, a gente tinha que provar, né, eu levava processos administrativos para casa, porque a minha intenção era mostrar o melhor enquanto advogada, conselheira e mulher negra. Por quê? Quando eu recebi o convite para participar, eu falei, gente, eu vou, mas eu vou para enegrecer esse espaço. Vocês estão preparados? Não, o que é isso? Então, e eu fui para isso mesmo, porque eram poucas mulheres negras advogadas que estavam na diretoria. Né? E esse é o nosso papel, é um papel de ocupação. Inclusive, o meu coletivo de mulheres negras, né, começou muito forte com o trabalho da Fernanda, isso tem que ser reconhecido. Né? Eu já trabalhava com mulheres, mas eu não tinha afunilado ainda, né, essas questões. E depois eu criei o Woman Black em 2023. Continuo no coletivo Mulheres Negras, porque eu entendo que o projeto delas também deve ser reconhecido. Principalmente, amo o Black Book, né? Eu amo esse projeto. Eu acho que ele é muito apropriado. E aí, esse coletivo meu, eu trabalho muito a inclusão. Dentro desse coletivo, eu imaginei um projeto hoje que aconteceu pela primeira vez aqui em Uberlândia em setembro, que é o Celebra Preta. E esse movimento, ele veio trazer a vertente da coletividade. Então, assim, todas as pessoas que me procuraram para estar no projeto, participaram do projeto, independente. E ali a gente trabalha a quebra de holofortes, holoforte para um, para outro. Não, o holoforte é para a coletividade. É para trazer a união desse movimento, né? Que a gente via muito na década de 80, era algo mais forte disso na época. E aí, por incrível que pareça, o Celebra Preta, ele tomou uma proporção que, enquanto a gente idealiza um projeto, a gente imagina, né? A gente cria algo. Mas ele tomou uma proporção que eu fiquei muito contente com a proporção que tomou o Celebra Preta. Porque eu achava, assim, que realmente estava faltando isso.
né, essa união, essa movimentação em conjunto com todos os movimentos, cada um com a sua característica, cada um com o seu objetivo e princípios. Então, assim, eu empreendo também, a minha loja chama Preta Rosa, né? Muitas das pessoas falam, mas tem tudo a ver, né? Realmente, tem tudo a ver. Preta Rosa, a gente já está há 4 anos no mercado. Né? É uma loja de roupa, acessório? Isso, é uma loja de roupas e acessórios femininos. E com isso, né, tem a advocacia, que eu também advogo no estado de São Paulo, né? Eu tenho escritório lá e advogo em Uberlândia também, com o meu escritório aqui. E para mim, advoga em toda a área, não só ligada a esse tema. Não só esse tema. Tá. Inclusive, eu sou professora também da área de recursos humanos, no SENAC, no CDL, rotinas trabalhistas, adorei a fala, porque também eu tenho uma trajetória antes de me tornar advogada, como área de recursos humanos. Na realidade, eu comecei como auxiliar, passei por supervisão, tomei uma decisão lá atrás de nunca mais ser auxiliar. Foi um ponto foi um divisor de água na minha vida profissional, quando eu não queria mais ser auxiliar, eu queria coordenar. E aí eu coloquei isso como foco. Inclusive, na época, a empresa que eu trabalhava, uma grande empresa, o pessoal falou, Edilane, mas você tem certeza que você quer sair mesmo? Você tem certeza que você quer ir para a coordenação? Eu falei, eu quero, eu vou sair para ser coordenador. E assim foi. Nunca mais eu fui auxiliar. Então, isso também é uma coisa que me marcou muito. E, realmente, ocupar espaços de lideranças onde normalmente não tem uma mulher negra ali atuando. É uma vaga de muitas mulheres, mas poucas negras. Enfim, é isso, né? Eu gostaria, né, de falar que cotas raciais não é como o pessoal fala. Não é uma gentileza. Não é uma gentileza. Cotas raciais é uma reparação e é necessário para nós. E é lei. E é lei, tá? Foi renovada recentemente. As cotas raciais passou por uma reformulação e está valendo. Cotas raciais tem que ser aplicado. Existe algum projeto para isso começar na infância, assim, né? Como é isso, assim? Eu gostaria muito de saber se existe algum movimento para não ser só quando estou chegando lá na universidade, para começar na primeira infância, na base. Então, quando foi feito o projeto de lei, foi destinado para aumentar as vagas nos postos de graduação de faculdade. Então, foi esse o primeiro ponto, foi discutido essa questão. Logicamente que hoje a gente tem a questão das cotas raciais para concurso, a gente tem cotas raciais, em algumas grandes empresas tem essa questão das cotas raciais, não só para negros, mas também para deficientes, mas é algo que tem que ser trabalhado, discutido e levado para votação, para que isso venha. Importante, né? Começar na A criança. questão da infância é que a gente tem a Lei 10.639 de 2003 e que ela já tem 23 anos e ela não é efetivamente cumprida. Nós no que Brasil é justamente isso, que é justamente trabalhar com os conteúdos da história africana e afro-brasileira, de incluir esses conteúdos desde a educação infantil. Nós temos diretrizes para implementação. Esse ano ele tem um destaque especial onde foi implementada a PNER, que é a Política Nacional de Educação para as Relações Étnico-Raciais e Quilombolas. E há um movimento de implementação nessa base. Só que esses espaços eles ainda são muito embranquecidos e são disputa de território. Entendi. Então em nível de educação infantil, há todo um trabalho, né? É uma coisa a ser feita, engatinhando. Esse ano ele tem sido um marco na educação básica, essa questão da PNER, né, da implementação. Embora ações como essa que você está falando sejam essenciais de cotas de educação infantil, e eu lamento muito isso, sabe, doutora Edilane, eu que trabalho também diretamente com as cotas, e já fica aqui uma reivindicação. Eu gostaria de pedir um podcast só sobre isso. Tá bom. Porque tem muita coisa para conversar. Vamos fazer. E eu quero muito retribuir também, depois da sua fala,
Certo, e só para finalizar, a gente, que eu converso mais, eu fico dotíssima. Eu escotinho, Se a bateria do microfone acabar, a gente fala mais alto. a gente fala mais alto e continua. Então, assim, se cada empresário de Uberlândia, de escolas privadas, se a gente tivesse uma proposta dessa doutora Edilane, de falar assim, vou destinar uma cota para educação infantil, para o ensino médio, enfim. E aí a gente tem um caso que também não dá para entrar nele, mas eu preciso citar, que envolve uma mulher do coletivo negro, a doutora Débora, né, esposa do doutor Luciano AB, que eles têm um caso emblemático sobre isso, que implicou em destinar cotas para uma escola privada de uma grande instituição daqui de Uberlândia, mas que culminou de um fato de racismo. Entendi. Que veio como paz. Puxa, a gente teria muito mais coisa para conversar sobre isso. Só um adendo que eu gostaria de fazer, inclusive assim, a cultura Jane veio colaborar justamente com a Lei 10.679, que existe um ataque em Uberlândia, né? Que é um termo de ajuste de conduta, por não aplicar a Lei 10.639. A gente acompanhou isso e a gente percebeu que há um despreparo também dos profissionais na área de educação para poder aplicar a lei. Então, assim, é toda uma estrutura, né, que tem que ser articulada, movimentada, para que realmente isso possa entrar na prática. Aí viria a questão das cotas raciais já nessa base. Então, falta até essa estrutura para que leve a história, né, do nosso povo. O próprio professor ser preparado para ter ideia do que tem que fazer. É a PNER, agora é a proposta do PNER, preparar os professores. Aí precisa de outro podcast, né? Vamos pensar já nesse outro, ok. E aí concordo plenamente que precisa de outro, porque aí quando a gente expande isso para essa outra fase da vida, que é o trabalho, é a mesma discussão que eu levo para as empresas quando eles vêm com cotas, com vagas afirmativas. Porque não basta a cota, não basta a vaga afirmativa se quem recebe não está preparado para receber e lidar. Acolher, né? Acolher, exato. E o professor, ele passa muito por isso, não só com a questão dessa aplicação, mas, por exemplo, às vezes chega um aluno dentro do espectro autista, o professor não tem, dependendo do nível de suporte que aquele aluno precisa, ou o professor cuida dos outros 30, ou ele vai dar suporte para esse. Educação infantil tem um jeito de lidar com o cabelo crespo, que é diferente do cabelo não crespo. Sim. Muitas nuances aí para a gente trabalhar. Saúde mental, que aí eu, como psicóloga, sempre com a bandeirinha aqui, né, da saúde mental, que é a pessoa preta. A saúde mental da população preta é uma caixinha que as pessoas não olham para ela. É a saúde mental, é o cuidado da criança, é o comportamento da pessoa preta. Ele é sim diferente. A gente é preparado para se proteger o tempo todo, né? Então, quem recebe a pessoa preta, seja em qual contexto for, precisa estudar e se preparar para isso, porque não é igual. Eu queria só falar sobre algumas escolas daqui de Uberlândia que estão nos chamando para falar sobre isso. Porque o professor não sabe falar em novembro sobre a consciência negra. E aí nós estamos indo. Toda oportunidade. A gente vai deixar todos os contatos, todas as arrobas, os nomes dos livros e onde vocês encontram, tudo isso para vocês poderem acessar, tá? Que eu acredito ser absolutamente importante. E falando sobre essa questão, né, já que nós estamos dentro da escola e falando sobre escola e sobre educação e sobre conhecimento, eu gostaria que a Antônia falasse sobre a experiência dela, né, de vida, de aprendizado. A Antônia, que é terapeuta. Antônia, gente, foi aluna da minha primeira turma que eu resolvi criar na minha vida de formação de terapeuta. Estava lá, Antônia, presencial em São Paulo. E hoje ela me deu a honra de estar aqui. Amanhã a gente tem um workshop, né? Provavelmente o nosso podcast vai subir depois de ter acontecido o nosso workshop aqui presencial. Mas a Antônia veio de São Paulo para participar. E que bom que ela me deu a honra de estar presente aqui também no nosso podcast. Conta a sua história para a gente, Antônia, a sua experiência enquanto professora, que eu acho que é importantíssima. Né? A minha experiência enquanto professora, para mim foi muito gratificante, porque assim, eu sempre fui aquela professora de ficar no chão,
com as crianças e fazer tudo que as pessoas fazem agora, meditação, blá, 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 eu já fazia. Eu já fazia com as crianças. E conscientizava as minhas crianças. Então, eu fiquei 10 anos em sala de aula com as crianças. Só que quando eu mudei para assistente de direção. Enquanto eu era professora, eu estava ótima. Eu atendia, eu fiz especialização, né, para trabalhar com as crianças autistas. Então, chegava alguma criança autista, não tinha a sala, vai para a sala da Antônio. Claro que eu recebia. E eu era professora preparada para isso. Mas, por outro lado, eu sentia a dor. Tanto a minha, de trabalhar sozinha, de não ter apoio, quanto das mães que olhavam a minha sala e falavam, eu te admiro. Porque você tem uma sala de 32 alunos, 4 são pessoas, né? Não tinha só autistas, tinha várias outras deficiências, que na época falavam de deficiências, e que eu tive que trabalhar. E um material especial para cada um. E não tinha, na época, o apoio, o material necessário. Eu confeccionava. Eu achava que aquele aluno tinha dificuldade para pegar no lápis numa determinada coisa. O que eu fazia? Eu usava esparadrapo, eu usava esponjinha, fazia alguma coisa para aquela criança trabalhar. A minha maior alegria foi quando eu recebi uma criança que era PC total. Eu falava, meu Deus, eu preciso que essa criança faça algo. E que a criança que tem a paralisia, né, ela é muito mais sensível. Então, quando eu chegava na sala de aula, ela expressava a alegria, ou quando eu chegava, eu estava triste, aquela criança chorava às 4 horas. Eu chegava e falava assim, tudo bem, não é com você, sou eu, tudo bem. E quando eu mudei, né, quando uma universidade descobriu o meu trabalho, ao invés de me apoiar, fez o quê? Depois que aquela criança já estava pronta, sim, ela pegou e ofereceu uma bolsa de estudo para a mãe. Ótimo para a mãe. Né? Ótimo para a mãe. Mas eu perdi a oportunidade de fazer um registro total daquilo que eu tinha conquistado. Né? Nos 4 meses que aquela criança ficou comigo. Quando houve o reconhecimento, eu recebi o convite para ser assistente de direção. Então, eu fui assistente de direção. Enquanto eu era professora, eu era vista de um. Quando eu passei a ser assistente de direção, eu fui olhada de canto. Né? Como você se viu no meio de tantas pessoas, você escolheu ela? O que ela tem? Teve uma professora que chegou na diretora e falou, o que ela tem que eu não tenho? E ela falou assim, empatia, humanidade. Isso você não tem. Eu cheguei, gente, a receber, porque eu não sou de usar maquiagem. O básico é um batom e ponto. E eu cheguei a receber. Uma professora chegou e falou assim, toma uma maquiagem para ver se você fica mais bonita. Eu falei assim, muito obrigada. Joguei no lixo. Eu falei assim, quem quiser gostar de mim vai ser do jeito que eu sou. Com a minha característica. Com o meu cabelo, com a minha cor, com a minha roupa. Do jeito que eu quero andar. Não vai ser a maquiagem que vai determinar quem eu sou. Eu sou o que eu sou e como eu sou. Antônia, e você enfrentava toda essa questão desse aprendizado, né, e de trabalhar com essas crianças especiais, fazendo uma jornada de mãe solo, né? Sim. Acho que é importante você E contar essa essa jornada, sua trajetória. Quando eu conheci o pai do meu filho, assim, no começo eu peguei antipatia por ele. Depois, né? E depois falei, não, mas vamos dar uma chance. Acontece, né? Vamos dar uma chance e tudo. Tudo, até então, tudo estava maravilhoso, né? 7 meses de namoro. E, de repente, eu descobri que eu estava grávida. Foi que bastou. Foi que bastou.
Eu falei assim, nossa, eu era linda, maravilhosa, esplendorosa e fiquei grávida. Como se eu tivesse cometido um grande crime. Ele falou assim, eu não estou preparada para ser pai. Eu falei, que ótimo, eu estou preparada para ser mãe. O meu maior sonho foi ser mãe. Então siga o seu caminho. Aí ele pediu para conhecer o meu filho quando ele tinha 6 meses. Meu filho olhava para ele e chorava. Ele falou assim, nossa, ele parece com você. Eu falei, graças a Deus, ele tem mãe. Ele tem mãe. E o meu filho, graças a Deus, a minha condição sempre foi... O meu filho estudou em escola particular. Mas eu dava aula numa escola municipal. E veio uma lei em 2013, que foi obrigatório todas as crianças que tiverem um registro sem o nome do pai, deveria constar. Eu fiquei na minha. Falei, vai constar. No meu filho sempre estudou em escola particular. Quando ele chegou no 9º ano, ele falou, mãe, eu quero estudar em escola pública. Falei, tudo bem. Aí veio a carta da Vara da Infância e Juventude, pedindo para que eu registrasse o meu filho. E eu fui, e falei assim, bom, vou entrar em contato com o indivíduo, né, para ver se... Conversei com o meu filho, e ele já estava assim, decidindo se ele ia seguir, prestar vestibular, se ele ia se alistar e seguir carreira. Falei, bom, vamos lá, tem que fazer isso, 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 tudo bem para você? Não, tudo bem, mas daí eu vou deixar claro uma coisa. Eu continuo sendo este nome, tudo bem? E tá, na hora lá você fala. Chegou, ele foi sozinho, achando que podia chegar e colocar o registro. Não foi. Seu filho já fez 18 anos, precisa estar presente. E foi falado assim, então tá, vai constar o nome do pai. Na frente da juíza estávamos meu filho pulou uma cadeira, sentou depois, a juíza, tá? Olha, então tá tudo bem, seu filho vai se chamar Pedro, falou Pedro Henrique, colocar o sobrenome. Posso falar, meu filho? Posso falar? Só vai constar no registro, porque o meu nome é esse. Se eu tiver que acrescentar, vai ser o nome da minha avó. Vai ser o nome da minha avó. Se eu tiver que honrar alguém, vai ser as mulheres que me criaram. A juíza quase caiu da cadeira. Então, para mim, eu falo assim, filho, você é meu motivo de orgulho. Eu sempre quis ter 4 filhos. Infelizmente, eu tenho você. Felizmente, eu tenho você. Você foi desejado por mim. Por mim. Antônio, hoje ele se formou, né? Eu vi esses dias uma postagem sobre todo. Ele é da aeronáutica. Parabéns. Mas é uma trajetória, né? Uma construção e um trabalho feito com ele. Eu falo assim, olha... Porque do mesmo jeito que existe o caso que a Jéssica falou na empresa, né? De ser mulher e negra, também existe de ser mãe solo, também é diferente o olhar. Sim, é diferente ser mãe solo, né? Mulher, mãe solo, e ser mulher, mãe solo e negra. Isso, porque assim, ser mulher negra, em qualquer lugar que você chegue e tem um estrangeiro, ele te vê como uma mulata que samba. Porque já foi visto. Já passei por isso. Já passei. Você vai num hotel fazenda, vai em algum lugar e tem algum estrangeiro. Você é a mulata que samba. Então você tem que se posicionar e dizer, não, eu sou a pessoa. Eu sou Antônia, sou professora, eu sou terapeuta e o meu posicionamento é esse. Isso tem que ser um aprendizado, né? De força. Porque também esse posicionamento ele é mais leve quando vocês estão nessa força dessa egrégora, né? Sim. E individualmente ele é muito mais difícil, né? Individualmente ele é muito mais difícil. Sim. Porque você conseguir se posicionar diante do outro que te oprime quando você está sozinho,
respeito, sobre ancestralidade, sobre esse posicionamento, sobre essa fé. Eu, há pouco tempo, estava no fundo do poço emocional, estava atravessando um deserto, assim, que parece que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, e a gente parece que não nos acontece, né? Parece que as pessoas nos olham do lado de fora e acham que a gente não chora, que a gente não sente, que nós somos super poderosas. E eu estava num momento muito desafiador da minha vida e ouvi a seguinte frase. Vi uma menina chegando uma chuva, secando o corpo, secando a roupa, que ela tinha enfrentado uma chuva torrencial, com toda certeza, porque a gente está na mesma cidade. E ela disse a seguinte frase: Deus nunca está atrasado para o milagre que você precisa. E nesse dia, eu achei que eu não fosse chorar, mas vou, né? Pelo jeito. E nesse dia ela me salvou. E ela não só me salvou na minha fé que estava titubeando, como ela salvou muitos dos meus seguidores, porque eu postei o que ela estava falando e eu recebi muitas devolutivas sobre essa fala. Quantas pessoas estavam precisando de perceber que Deus não descansa, mesmo quando a gente acha que está tirando um cochilo. E quem disse essa frase foi a Dani, que tem um super projeto, tem essa carinha de menina espivitada, mas era uma potência com um super projeto de suporte à população. E eu fiz muita questão que ela estivesse aqui conosco para contar sobre o projeto, sobre a história, sobre a trajetória, sobre esse fogo que ela tem, essa força de vida. Fala com a gente, Dani. Eu quero começar compartilhando o meu sonho. Meu sonho é mudar o mundo através do amor. Eu falo isso desde os meus 6 anos de idade. Hoje eu vou fazer 22 e eu sempre disse para as pessoas que no futuro as pessoas iriam me conhecer por essa vontade de mudar o mundo. E só agora, na vida adulta, que eu estou tendo o entendimento do tamanho que é o espaço que eu ocupo. Justamente por não ser normal. A Vitória falou algo que eu achei muito bonito, que a gente estamos ocupando lugares que a gente, na verdade, nunca deveria nem ter saído. Então, a minha infância foi muito diferente e foi aí que eu percebi algumas coisas. Meu pai teve um acidente de moto, tem 15 anos esse acidente. Meu pai ficou tetraplégico e por alguns minutos e por Deus eu não estava nesse acidente. A perícia explica que uma segunda pessoa provavelmente teria morrido na hora. E quando o corpo de bombeiros chegou, a primeira coisa que meu pai conseguiu falar foi: era para minha filha de 6 anos estar aqui. E um dos rapazes que estava ali disse: então você já começa a agradecer a Deus, porque se ela estivesse aqui, ela não teria sobrevivido. Um tempo depois do acidente, os meus pais se separaram. E eu fiquei para cuidar do meu pai. Então, eu cresci dentro de hospitais, dentro de ONGs, dentro de instituições, para alimentar o desejo e o sonho que a gente tinha de fazer o meu pai voltar a andar. E eu sempre vi o olhar de dó que as pessoas tinham sobre a situação. Alguns meses depois do acidente, a gente começou a vender Triângulo da Sorte, na porta de uma padaria, para ajudar na nossa renda e para ajudar o meu pai também, né? Porque meu pai tinha 29 anos na época do acidente. Então ele estava ali no auge da juventude e de repente se vê ali sem os seus movimentos. E as pessoas estavam ali, elas olhavam com uma dó. E eu ouvia: nossa, tadinho. Nossa, e eu nunca vi a nossa história daquele jeito, pelo contrário. Eu entrava onde tinha que entrar, porque eu tinha certeza que a gente estava ocupando o nosso lugar. Então o pessoal até falava assim: nossa, a Dani, ela que a gente trouxe muito aqui, né? A mulher negra, ela sempre é taxada como a mulher nervosa, a mulher sem paciência, né? E aí desde pequena, gente, eu era essa mulher barraqueira mesmo. De estar ali, e não era nem o meu lugar, era o lugar do meu pai.
de entrar no ônibus, por exemplo, e ter que falar para uma pessoa que ela tá no lugar errado, que ali é o lugar de estar uma cadeira de roda. E aí você é a mal educada, você não sabe falar. Você não precisava nem estar falando, né? Na verdade, né? Exatamente. E eu tinha muitos clientes lá no Triângulo da Sorte, e eu dizia para eles, com muita convicção, quando eu crescer, eu vou mostrar para as pessoas a diferença que o amor pode fazer na vida delas. Porque na minha cabeça a conta era muito simples, a conta era assim: se todo mundo faz o que eu faço pelo meu pai por outras pessoas, a gente vai chegar em um mundo melhor mais rápido. E aí eu amava, eu nunca vi isso como algo ruim, quando as pessoas olhavam e falavam, nossa, que bom. Sinal que a gente tá fazendo algo diferente. Porque se for fazer igual todo mundo tá fazendo, eu prefiro não fazer. E com mais ou menos uns 2 anos depois do acidente, eu ouvi de um médico assim: o que você vai ser quando crescer? E aquilo ali já me incomodou. Eu falei, caramba, os adultos não sabem viver no agora. Eu tô aqui, você quer saber o que eu vou fazer pro resto da vida? Como assim? E eu falei, olha, a gente tinha uma consulta com ele de 6 em 6 meses. Eu falei, na próxima consulta eu vou saber o que eu vou ser quando crescer. E na próxima consulta eu voltei e falei assim, doutor, eu vou ser voluntária. Eu vou ser palhaço no hospital. E aí eu vi o brilho do rosto dele sumindo na hora. E ele falou, Dani, você entendeu tudo errado. É aquilo que você vai ganhar dinheiro, vai se sustentar. E eu falei, então peraí, o senhor é um mentiroso. Porque o senhor me disse assim que era só ter muito amor. E eu vou mudar o mundo com muito amor. E aí no dia saí brava pelo hospital, falei pra todo mundo que o doutor era um mentiroso. E falei pra todo mundo que eu ia ser voluntária quando crescesse. E aí eu comecei a procurar ONGs e instituições para eu ser voluntária. Só que as instituições não liberavam a entrada de menor de idade. E Você tem quantos anos? Eu já tava com mais ou menos 8 anos, né? E eu falava assim, pensava assim, mas olha, eu já faço isso aqui com meu pai. Eu só quero fazer por mais pessoas, mas eu já faço isso aqui. É essa a minha rotina, eu aprendi tudo. A cuidar da nossa casa, a cuidar do meu pai, a ir pra escola. Hoje não tínhamos tanta facilidade, igual hoje que você faz um Pix, não, era ir no banco, era ir na casa lotérica. E tudo isso eu aprendi a fazer na minha infância. Um tempo depois, meu pai se casou, foi morar na Bahia. E eu comecei a trabalhar aqui em Uberlândia. Seu pai recuperou os movimentos? Sim, hoje meu pai anda apenas com uma muleta. Só que tem um detalhe muito importante. Nossa audiência aplaudindo. A muleta é pra gente não se esquecer daquilo que Deus fez. Perfeito. Se não tivesse a muleta, pode ser que a gente se esqueceria facilmente daquilo que Deus fez. A muleta é pra gente só se lembrar. Ela dá umas pancadas na gente. Ela bate na gente, ela bate. Veio a pandemia. Acabou que eu fiquei aqui em Uberlândia morando com a minha mãe. Veio a pandemia, minha mãe perdeu o trabalho. A gente passou muita dificuldade financeira. Chegamos a morar de favor na casa de algumas pessoas. E o primeiro emprego que eu entrei, minha primeira entrevista, a proprietária me falou assim: me diga algo que convença a contratar uma criança de 15 anos, eu estava com 15 anos, por 15 anos para minha empresa. E eu disse assim para ela assim, olha, para sua empresa eu não sei, eu sei para minha família. Já são 11 horas e a gente não tem o que comer lá em casa. E ela falou assim, então você fica para almoçar com a gente, você leva almoço para sua mãe, e se você se adaptar durante uma semana, o emprego é seu. E eu dei o meu melhor durante os 7 dias. E eu vi o quanto as pessoas se sentiam importantes com um bom atendimento. Porque na minha cabeça eu não estava vendendo pão de queijo. Eu estava vendendo o café da tarde de alguém. O bolo de aniversário que alguém esperou o ano inteiro. E aí eu falei com Deus que eu queria mais um trabalho. Porque na época o valor que a gente pagava de aluguel era o que eu ganhava em um trabalho. Eu falei, não, então tá simples. Eu arrumo mais um trabalho. Tá acima. Estudo à noite e vai dar tudo certo. Foi quando eu entrei no meu segundo trabalho. Ainda fiquei vários meses trabalhando em 2 empregos.
E até que eu fiquei apenas em uma padaria. Se chama Vila Carioca. Eu saí tem um mês para fazer o meu propósito acontecer. Ai, Então, eu não acredito. não voltou a você que me deu aquela mensagem. Por isso estar aqui hoje é tão importante. E a Vila Carioca me mostrou o mundo. Me mostrou os sonhos que eu poderia sonhar. Me deu acessos, me deu conexão, contatos. E me mostrou realmente o mundo. Eu brinco com alguns clientes e falo assim, gente, o primeiro iPhone que eu vi foi um iPhone de vocês. Lá onde eu morava não tinha isso, não. Carro de outras cores. Na semana que eu brinquei com os meus patrões. E vi assim, como assim? Tem carro azul? Tem carro... Não, mas é normal. Eu, não, onde eu moro isso aqui não é normal. E acabei criando o meu projeto social. Hoje eu tenho uma associação chamada Por um Mundo Melhor. Somos mais de 100 voluntários em empresas parceiras. Não só aqui em Uberlândia, mas em todo o Brasil. A gente recebe doações. Nas nossas principais ações, a gente tem voluntários que vêm de outras cidades para participar. E hoje, quando eu olho para o meu projeto, olho para o nosso CNPJ e olho o preconceito das pessoas, porque o preconceito ele existe. Sim. Eu olho e falo assim que eu estou aonde pensaram e disseram que um dia eu não estaria. Hoje eu sou palestrante também e já aconteceu de alguém ver foto minha em alguma empresa grande daqui de Uberlândia e falar, o que uma pessoa como você estaria fazendo lá? Então, são nesses lugares que eu ocupo. E hoje o meu trabalho está gigante. Em 2024, a gente alcançou mais de 7.000 pessoas. A gente acredita que a gente vai fechar 2025 com esse número quase 3 vezes maior. Com a certeza que a gente ainda nem começou, que esse é só o início de tudo. E eu tenho dito muito algo para as pessoas, né, para a nossa equipe, que é o seguinte: se as pessoas elas andarem muito comigo, eu vou fazer elas acreditar que elas podem fazer tudo aquilo que elas quiserem na vida. Porque eu tenho recebido muitas mensagens depois que o meu projeto teve toda essa repercussão nas redes sociais, que as pessoas falando assim, nossa, eu olhava para aquela menininha vendendo Triângulo da Sorte e eu achei que você não ia dar em nada na vida. Semana passada eu recebi uma mensagem dessa. Eu tinha certeza que você não seria nada na vida. É claro que a gente responde de uma maneira elegante, né? Mas na hora eu falei com Deus. Essa certeza é dela e ela nunca esteve no meu coração. Então hoje eu ocupo sim um papel de liderança que não é fácil. Eu lidero mais de 100 pessoas. Eu entro e saio de empresas grandes aqui em Uberlândia que acreditam nesse meu sonho. Com a força de vontade, com amor, transformando vidas. E com Deus, né? E com Deus. Eu continuo sendo forte e corajosa. E hoje eu vejo... Tem um mês, né, que eu saí do meu trabalho para fazer o meu propósito acontecer. E se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas demore o quanto tempo for para você encontrar aquilo que você é apaixonado por fazer. Mas não desista. O caminho ali, às vezes, ele pode parecer que ele não existe. Mas em algum momento ele vai aparecer. Eu vou em empresas que eu vejo pessoas com 40, 50 anos falar, Dani, eu não sou feliz fazendo o que eu faço. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E eu recalculo a rota da vida. A vida é só uma, você tá com 40 anos e fala que você não é feliz fazendo aquilo que você faz. Sim. E hoje eu sou feliz, porque com 21 anos eu tenho certeza que eu já venci demais na vida. Nós também. Gratidão, Dani. Eu costumo dizer que nada na vida é por acaso. E eu costumo dizer também que ninguém faz nada sozinho. Que eu sempre digo. E aquele dia que eu fui na Vila Carioca, e você vai se tá? Você se lembra? Eu falei, gente, eu não consigo, estou sentado do lado dela. Engraçado que quando eu cheguei, eu falei, gente, eu acho que eu conheci ela de algum lugar. Ela me deu um bilhete. Eu não sei se ela preparou esse bilhete, porque quando eu fui no caixa, ela já estava com esse bilhete preparado. E eu tô aqui, achei agora. Ela escreveu assim para mim.
Esse bilhete é para durante todo o mês de junho. Não se lembrar, aliás, é para você se lembrar o quão incrível você é. Boa semana. Isso aqui fez parte do meu post, dos meus stories, que eu tinha falado que aqui, ó. Ela disse que queria escrever para mim, que me achou linda. E eu fiz um vídeo em seguida falando que eu tinha ganhado meu dia. Porque o elogio, ele massageia a nossa alma. Né? E eu queria te dar um abraço. Eu queria ter voltado. Eu tive lá um dia, outro dia. Obrigada. Deus abençoe. E eu não poderia deixar de falar algo importante. O que me chamou a atenção da doutora do dia é porque o preconceito ele existe. Então, hoje, os lugares que eu acesso, não é normal ver uma pessoa como a doutora. E eu fico até brava com alguns amigos, porque as pessoas negras que eu conheço que ocupam esse lugar, parece que elas estão pedindo desculpa a todo momento por estar ali. Perfeito. E a doutora não. A maneira como ela entrou, a maneira como ela estava, é a maneira que todos nós temos que ser. E foi isso que mais me chamou a atenção nela. Foi essa certeza de quem ela é. E que ninguém rouba disso dela. E porque as pessoas, principalmente hoje com as redes sociais, é muito fácil você roubar a esperança do outro. Você falar que ele não vai conseguir, o que ele tá fazendo lá. E você foi uma inspiração pra mim, queridinho. E ela tá carregando outras, viu? Semana que vem tem café com empoderamento, ela levando outras negras em lugares assim. Nós vamos morrer de chorar hoje. Desidratando. Dani, muito obrigada, viu? E parabéns. Sabe por quê? Elogiar, passar uma palavra, a gente não precisa fazer, né? Você não precisa, eu não preciso elogiar ninguém. Eu posso seguir a minha vida, ela podia pagar num caixa e ir embora, mas tirar um segundinho para ter uma frasezinha escrita, o quanto isso faz diferença na vida do outro e o quanto isso é necessário. A gente não precisa fazer, mas é necessário, porque transforma, né? Porque transborda, porque vai para outras pessoas e porque faz a diferença. É isso que a gente precisa fazer. Gente, eu tenho observado, esses dias eu estava até conversando com a minha mãe sobre isso, como a mídia tem se empenhado em dar espaço para o negro. Mas quanto será que esse espaço tem sido dado porque é uma cota? Porque existe um discurso, uma obrigação. E quanto é necessário? E aí, quando nós estávamos organizando um podcast, eu estava conversando com a Margarete, porque essas coisas do nada a gente estava, vamos fazer um podcast? E foi assim que aconteceu. Foi exatamente desse jeito. Então, se a gente começasse um podcast? E aí eu estava conversando com a Margarete sobre isso, e a Margarete, ela é tão fundamental na minha vida que ela não faz nem ideia do tanto. Porque quando eu fiz jornalismo, que foi a minha primeira faculdade, Margarete estava lá. E ela estava lá do meu lado, não só sentada na cadeira do lado, mas quando eu inventei uma moda de inventar um jornal e uma revista, e outro jornal e outra revista, e fazer coisa, ela disse sim para mim. Ela disse sim para a gente sentar na sala da minha casa, na sala da casa dos meus avós, onde a gente não tinha nem casa, né? Os meus avós que nos acolheram, que a gente não tinha onde morar. Então ela aceitou ir para lá, sentar num jeito super mambembe e fazer a minha empresa acontecer. Ela foi a primeira editora dos nossos produtos e foi fantástico. E eu agradeço muito Deus ter trazido você de volta através do Marcos, que está no nosso bastidor, mas faz parte também da minha vida. E que bom que você está aqui, que bom que tudo isso está acontecendo. E eu acho importantíssimo você falar sobre a sua trajetória, a sua história, que também não é uma história simples, de muitos desafios, e como você vê isso na imprensa. Como você vê esse lugar do negro na imprensa? Porque também é um lugar que a gente faz o teste do pescoço, né? Vou falar desse teste do pescoço pra caramba. Quando a gente faz isso, a gente vê que não é tão simples assim, né? Conta pra nós, Mar.
Primeiro, muito obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui com Mais uma tantas intimação. mulheres potentes. Foi uma intimação. Mas eu acredito também que não existe coincidência. Eu brinco assim que tudo é Jesuscidência, né? Porque tudo conspira para. E reencontrar a Patrícia depois de tantos anos, eu falo mais de 20 anos, né, que a gente trabalhou junto. Não faz isso que o povo sabe. Vai saber a idade. Mas é algo assim, é desafiador, ao mesmo tempo é aconchegante, essa coisa de estar junto, de fazer algo juntas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. A história, eu acho que vai um pouquinho por todas, assim, passa por todas. A minha infância foi um pouco diferente. Eu venho de uma família miscigenada, uma coisa pardo com branco, mas de uma família negra. Meus avós eram negros, meu avô retinto, então, que casou com uma espanhola, e aí vai toda essa, eu falo, toda essa bagunça brasileira deliciosa, né? Essa miscigenação toda. Mas, assim, na escola eu sempre eu passei por preconceitos. E aí eu estava relembrando isso ontem. A minha melhor amiga era loira dos olhos azuis. E eu era chamada da bonequinha preta. O cabelo bombril, a bonequinha de piche. E aí hoje eu conto isso para meus filhos, mas você nem é tão preta assim. Mas onde que está o preto? Né? Aquela coisa assim, que meu pai, às vezes avós e fotos, e aquela coisa, via a questão de onde você vem. Mas eu tive condições privilegiadas. Eu estudei escola pública, também eu tive 1 ano só na escola particular, mas eu tinha acesso a boa alimentação, uma casa confortável, então aquela questão da facilidade do aprendizado. E aí, quando eu cheguei na escola, na faculdade, que era uma faculdade particular, foi onde eu conheci a Patrícia também, na formação do jornalismo, e a gente faz esse teste, né? Eu estou aqui fazendo o teste já até retroativo, voltando. A gente era uma turma de 50 alunos, desses 50, 7 ou 8 eram negros. E aí, quando eu vou para a formatura, 2 se formaram negros. Eu e uma outra colega que já faleceu. E aí, quando eu falei com os meus pais que eu queria ser jornalista, mas por quê? Por que jornalismo? E eu brincava, eu quero ser a Adélis Ortiz. E a gente tinha poucos negros na imprensa, poucas referências, a Dulcinea Novaes, a Glória Maria, a Adélis Ortiz. Então, eram pouquíssimos. Hoje a gente já vê, né, mais negros sentados na bancada do Jornal Nacional. Quanto você imaginaria isso? E um dia, a primeira vez que eu vi, eu chorei, gente, na frente da televisão, porque eram 2 apresentadores negros apresentando o Jornal Nacional. Isso era coisa assim, inimaginável. Quem diria que isso aconteceria um dia? Primeiro porque quando você, na faculdade, o que você quer ser? Você vai trabalhar onde? Em televisão? Mas a televisão não aceita negro. Mas você não está no padrão Rede Globo. E aí a gente entendia esse padrão, o que estava por trás desse padrão. Às vezes você era do berço, a maioria das vezes você era negro, então você não estava no padrão Rede Globo. Quer dizer, televisão no geral, a gente fala, né, Rede Globo assim. E o quanto isso mudou, o quanto você vê hoje a Maju apresentando o Fantástico à frente. Então, mas paga um preço, né? Tem tudo isso. E eu vejo a entrevista delas, assim, falando o quanto elas devem isso à Glória Maria. Quantas portas foram abertas ali, teve que peitar muita coisa. A própria questão da direção, que muitas vezes impunha situações. E eu, aqui na imprensa, em Uberlândia também, já passei por muitos desafios. Trabalhei num jornal aqui muitos anos, que eram 2, 3 negros, talvez, e não redação como repórter. E eu fiquei 6 anos repórter, e eu era uma repórter considerada boa. Eu estava na média ali dos bons, né, de fechar manchetes e tudo. E eles sabiam, a chefia soube sempre que o meu sonho era ser editora. E eu via passando, dando chances para todo mundo, e eu nunca chegava a minha vez. E como isso? Por que isso? Até que veio um consultor de Belo Horizonte, e ele, analisando o meu trabalho, falou, não, eu te quero editora amanhã. Você está editora amanhã. E aí o chefe não concordou, e já começou a impor um monte de situações, de testes. Eu fiquei 3 meses em teste
Me jogaram assim, tudo quanto é editoria que não tinha relevância ou que era desafiadora. Para ter ideia, a primeira editoria que ele me colocou foi de esporte. E aí o editor de esporte tinha que fazer reportagem e editar a página. E o meu primeiro desafio foi cobrir um jogo, um teste, como é que fala, um treino do Uberlândia Esporte. E eu falei, tá, eu só sei que é gol quando o povo grita e a bola entrou lá no quadrado. Tá bom. E fui. E aí eu passei a noite, a madrugada, tendo aula com meu marido de futebol. E eu fui para o campo e eu fiz a matéria e eu entreguei o texto e foi manchete no dia do jornal, do jogo, chamando para o jogo do Uberlândia, o que se esperava daquele jogo. E aí, quando eu cheguei na redação, o editor falou assim, e aí, como é que o Uberlândia joga amanhã? Eu falei, no esquema 3-3-4. Ele falou, você sabe o que você está falando? Eu falei, claro, foi explicar, dei aula de futebol para ele. Mas essa coisa, a gente ter sempre que se provar, e se provar o tempo todo, provar que você é capaz, que você é boa, sabe? É o tempo todo. Eu falo assim que pra gente é sempre mais difícil, né? É muito mais difícil do que seria, porque você tem que sempre se provar. E aí isso chega uma hora assim que cansa, você fala assim, até quando? Até quando eu tenho que provar que eu sou capaz de alguma coisa? E aí vem as brincadeiras, as piadinhas. Mas como assim? Quando eu saí e fui para uma agência de São Paulo, eu assumi um cargo de coordenação de conta da Prefeitura de Uberlândia. Eu estava no nível máximo de chefia, né, aqui em Uberlândia. Esse mesmo diretor de jornalismo virou para um amigo meu e falou assim, como ela conseguiu isso? Ele falou, pela competência dela. Será? Então, a gente é questionado o tempo todo. E ter que provar isso, eu falo que um dos grandes desafios da vida profissional mesmo é esse. É estar sempre provando alguma coisa. E aí agora, com a maturidade que vem, eu falo assim, graças a Deus, a gente, depois dos 50, a gente aperta alguns botãozinhos. E aí eu falo que a parte boa agora é essa. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu sou o que eu sou. E eu sei quem eu sou. E isso me basta. Perfeito. Perfeito. Querida, gente, eu deixei a Dona Onça aqui. Eu brinquei quando ela chegou, porque eu falei, eu que vivo vestido de onça, hoje não me vesti porque sabia que você viria e sei que você gosta de onça. Então, dei esse espaço da onça para ela. E é muito curioso quando a gente encontra pessoas, né, que a gente nunca viu, mas que a gente entende de algum lugar. E foi o que eu senti quando você chegou na minha casa. Com óculos de onça, igual o meu, e vestida como eu estaria vestida. E por que será que a gente escolhe um animal de tanta força para se colocar? Por que na sua história você escolheu um animal tão forte para ser aquilo que te reveste, né? Essa é uma questão muito importante, doutora Jade. E eu gostaria que você contasse a sua história para a gente. Não só da onça, mas a sua história de vida, as suas conquistas, tudo isso que você trouxe. Quando ela chegou aqui hoje, ela perguntou, eu tenho que falar o doutora? E a Fernandinha falou, claro, é uma super conquista. Porque isso é muito importante. Não é qualquer um que chegou onde você chegou. E principalmente, não é qualquer um que calçou as sandálias que você calçou para chegar onde você chegou. Porque a gente sabe que a jornada é diferente. Nós já falamos aqui diversas vezes como esse caminhar é diferente. Como o olhar do outro é diferente. Porque eu atravessei os meus desertos. Já passei muita dificuldade, passei fome. Eu e minha mãe passamos fome. O que pouquíssima gente sabe. Nós atravessamos muito deserto. Tivemos muitos amigos, mas as portas se abriram de uma outra forma para a gente. Eu sei que é diferente o meu tom de pele, do tom de pele de vocês. E eu quero que você conte a sua história.
Eu já chorei tanto, né? Patrícia, eu vou pedir uma quebra de protocolo depois de todos os nossos combinados e de tudo que está acontecendo aqui hoje. E eu decidi que eu não quero contar a minha história hoje, dessa vez, e eu quero justamente justificar por quê. Eu quero começar primeiro dizendo 2 provérbios africanos que eu trago comigo. Que um é: quer ir longe, quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá em grupo. E o segundo é que árvore frutífera é a que mais leva pedrada. Foram os 2 provérbios que eu escolhi depois de tudo que eu vivi, vou vivenciando aqui hoje. E por que que eu pedi essa quebra de protocolo, de combinado? Primeiro porque eu tô me sentindo à vontade. E quando eu me sinto à vontade, e em termos raciais, a gente chama isso de quilombo, num espaço de aquilombamento, que é onde eu me sinto segura, acolhida, confortável, e eu só pedi essa quebra de combinado por causa disso. É de onde saem as melhores coisas. E um espaço aqui como esse, e quando a Fernanda, quando a gente conversou sobre doutora, para mim aqui, o título não tem importância nenhuma. A formação, os papéis, as formalidades, as burocracias, os espaços, embora sejam muitíssimo importantes. Mas para mim aqui hoje, o que mais é importante é que, e até um parênteses, porque eu sei que também tem as questões técnicas. A gente tem uma equipe aqui, nós somos um podcast, tem a questão do tempo. E aí é por causa disso também, mas é para dizer uma coisa. Nós somos aqui mulheres negras com histórias diferentes. Mas nós somos mulheres negras e todas as dores que vocês colocaram aqui são as minhas. Por isso que eu chorei o tempo inteiro. Então não tem sentido se é a minha história. Para esse momento, para esse cenário. Porque doeu aqui, doeu aqui, doeu aqui. Doeu aqui, 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 aqui. Eu senti. E aí a gente tem uma relação de irmandade que ela vem da ancestralidade. Quem fala isso é a Conceição Evaristo. Que tem pessoas, e isso acontece muito entre as pessoas negras, especialmente as mulheres. A gente se comunica pelo olhar. Então, ao olhar para qualquer um de vocês, eu me sinto segura, eu me sinto acolhida. E por isso que as dores de vocês ou de qualquer outra vão ser as minhas. E esse é o motivo da minha luta. E é esse o resumo. Que enquanto eu estiver sobre essa terra, respirando a luta antirracista, o trabalho pelo letramento racial, o trabalho com as cotas, o trabalho por justiça social para o povo negro, vai ser minha prioridade. Eu tenho a sorte e o privilégio de ser pesquisadora dessa temática, mas os muros institucionais eles são insuficientes para mim. Porque é isso. Então eu quero dizer que eu sempre quero lutar pelas nossas dores. E isso às vezes machuca. E eu já vou finalizar. E causa muita ferida. E se hoje eu estou aqui, hoje eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi pedir um abraço para a Fernanda. Porque a Fernanda, nos últimos tempos que eu venho passando, ela tem sido um motivo da cura das minhas feridas. Eu cheguei na Fernanda no início desse ano com muita ferida aberta, muita. Como vocês colocaram aqui, eu tava sem rumo. E eu demorei muito a chegar nela, porque eu precisava de uma mulher negra que me atendesse profissionalmente. Foi assim que a gente se encontrou. Eu falei, Fernanda, eu preciso do seu abraço hoje. E aí a Fernanda me abraça por questões pessoais, que não vem ao caso, que também a gente, né, tem um turbilhão de coisa. Mas só que o que aconteceu depois do abraço da Fernanda? Veio esse abraço coletivo. E foi por isso que eu comecei com os provérbios. E hoje, Patrícia, hoje, nesse espaço de aquilombamento, a onça fica mansa.
né, e eu acho Ela que tá em casa. ela tá em casa, ela tá colorida, né? Ela tá colorida e também não faz nem sentido, né? O que faz sentido é isso que eu tô colocando. As feridas que são abertas que a gente procura curar. Então, assim, aqui hoje, para mim, essa roda ela foi terapêutica. Você falou muitas vezes sobre travessia de desertos, né? Nós simbolizamos com a nossa racialidade a travessia do Atlântico. A gente está conversando num cenário que o nosso país acabou de ter chacina, que eu chorei muito. E eu quero finalizar dizendo o seguinte, porque tem frases muito fortes quando a gente faz luta antirracista, que racistas não passarão, que a luta e o engajamento antirracista é um propósito de pessoas negras e não negras, é o que está acontecendo aqui hoje. Que qualquer história de uma pessoa, de uma mulher negra, ela vai ser assim, ela vai emocionar. Ela tem feridas abertas, mas a gente também tem um legado. A gente tem um legado para além do mês de novembro. Para a vida toda, de romper espaços, estruturas, como foram colocadas aqui. E é dessa forma que eu queria finalizar, dizendo que a história de vocês é a minha também. E que hoje eu tive o abraço que eu precisava. Oi, gente, muito obrigada, né? Eu gostaria que cada uma de vocês, olha os nossos cachorrinhos, fazendo um fundo musical e comemorando com as palmas. E aqui nós estamos num lugar que acolhe pessoas, seres, pássaros, bichinhos, papagaios. Não tem como a gente fugir desse barulho, e aqui é de verdade uma gravação real do que nós estamos sentindo, vivendo. Aqui não tem papo de corte, de vamos fazer de novo. É isso mesmo, vida real. Eu quero pedir a cada uma de vocês uma mensagem para quem vai nos assistir, porque eu tenho certeza que isso vai ser muito assistido. Isso vai ser muito visto. Se a pessoa tiver uma alma nobre para ouvir essas histórias aqui, ela vai ser transformada pelas histórias de vocês, que foram de muita transformação e de muita força. Eu sou uma pessoa que acredito na ancestralidade, que me enraizo na minha história. E eu sei que lá atrás, por mais que não pareça, tinha né, Fer? Lá atrás, eu tenho alguém que também tinha a pele negra. Porque todos nós temos. A história já mostrou isso. É uma petulância tão grande a pessoa achar que não. Uma vez eu assisti uma palestra de um russo e tinha uma pessoa numa soberba fazendo interferência o tempo todo, e essa pessoa falou assim, uma pessoa branca de cabelo preto, e a pessoa falou assim, porque nós brancos, e ele falou, acho muito engraçado vocês falarem isso, porque se eu fosse usar essa fala, eu ia falar que branco sou eu, porque o meu cabelo é branco, porque o meu pelo é branco e minha sobrancelha é branca. Você não pode falar desse jeito. Vocês não podem falar desse jeito. E essa fala foi fantástica, porque ele estava justamente falando sobre as questões racistas. E eu achei incrível o que ele trouxe, porque ele pegou essa pessoa e pôs ela, senta lá no seu lugarzinho. Para de achar que você é superior, porque a sua pele não é negra. Porque nós aprendemos assim, infelizmente. Quando eu cheguei para reformar um espaço terapêutico, para fazer meu espaço terapêutico, no fundo da casa da minha mãe, que tinha sido dos meus avós e que tinha um lugar, uma residência completa de empregada, que é assim que chamava, a minha mãe falava, meu Deus, como ela dava conta de morar aqui, porque tinha um vitrozinho desse tamanho lá em cima, não era nem uma janela. As janelas são gigantes. E tinha uma janelinha assim. E nós nunca percebemos. Então eu peço desculpa a vocês, porque a gente nunca percebeu. E quantas vezes a gente nunca percebeu as diferenças que a gente atravessou.
Quantas vezes eu falo em nome de muita gente que tem a pele branca, que acha que viveu a mesma coisa. Nunca foi a mesma coisa. Nunca foi a mesma coisa. É diferente. E nós precisamos parar com essa soberba, com essa arrogância de falar, eu vejo do mesmo lugar que você. No mínimo eu tento ver, porque eu jamais, de pele branca, vou entender porque uma pessoa de pele preta passa. O nosso objetivo hoje desse podcast, que eu espero até que vire outros, discutindo outras coisas, porque esse grupo tem muita força, é que você tome consciência de parar de julgar, de olhar, de entender o outro a partir da cor da sua pele. Eu queria que cada um de vocês trouxesse uma frase, uma orientação, uma palavra de força, não só para a pessoa que está nos assistindo, mas para a pessoa negra que está nos assistindo. Porque vocês atravessaram o deserto, adoro essa fala, atravessaram o deserto que talvez elas ainda estejam lá pedindo água, que às vezes elas vão começar a atravessar. O que vocês têm a dizer? Qual é a palavra de cada uma de vocês para essa mulher, ou homem, ou criança, adolescente, idoso, que vai ouvir o que vocês têm a dizer? Essa doutora. Então, eu vou repetir, porque é algo que eu trago de berço. E eu acho que era a maneira que o meu pai encontrava de me fortalecer, tentar me preparar para o racismo. Ele falava, você entra e sai em qualquer lugar de cabeça erguida. Eu deixo essa frase. Porque muitas das vezes, os nossos irmãos se colocam em lugares que eles não têm que estar ali. Então, esse trabalho, esse exercício, essa frase é justamente para fortalecer. Obrigada. Dani? Se te falaram que sonhar é errado, te falaram errado. Continua e não desista. Quanto mais longe seus sonhos estiverem, mais longe eles vão te levar. Uma frase que eu deixo é o motivo que me fez escrever, na verdade. Quando me perguntam por que eu escrevi, por que esse livro existe, é para que ele seja um quentinho no coração de cada pessoa preta que sonha estar em algum lugar. Para que esse quentinho não te deixe esquecer que você merece, que esse lugar que você tanto quer te cabe. Ele é... E tu? Eu gostaria de fazer uma breve reflexão, dizer que há várias formas de assassinar vidas negras, que não é só física. E a gente teve vários exemplos aqui ao longo dessas falas. Então, a sensibilidade de preservar vidas negras começa a partir de respeito aos nossos lugares de fala. É aqui que começa a ser antirracista. Então, eu falo isso e também deixo a dica, né, como pedagoga, como professora, e que também é um pedido antirracista, consuma materiais antirracistas. Nós temos um cardápio cultural gigantesco e há várias maneiras, pílulas pequenininhas da gente ser antirracista, que a gente não começa do grande, a gente começa do que tem e na maioria das vezes é do pequeno. Seguir um perfil antirracista no Instagram, ler uma autoria negra da nossa cidade, nós temos uma riqueza posta nessa mesa. Um cantor, um músico, te privilegiar. Um empreendedor que vende, que você consuma materiais de microempreendedores negros e negras. Há várias maneiras de ser antirracista. E elas começam do simples, dessas pílulas. E fica um convite e um pedido. Eu quero falar uma palavra que para nós tem muito sentido e eu vou explicar para a Paty também, que é Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Eu tenho uma frase que é da minha vida.
que eu costumo dizer lá em casa, que é a frase da minha lápide. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Nós sabemos. Perfeito. E eu digo que esteja onde você deseja estar. E que não é a cor da pele que determina que você é. Exerça esse direito, é seu, onde você nunca deveria ter que sair. Gente, encerramos aqui esse fantástico encontro que eu acredito que ainda vai reverberar muito, gerar filhos e netos a partir dali. Gratidão e até o próximo.